a Câmara estará com vários representantes. No presente caso, é o administrador que manda na administração. Cabe a ele, unicamente a ele, prestação de contas a quem o nomeia. Nas autarquias é o inverso. É a população eleitora a quem ele presta contas. Tenhamos presente esse exercício que foi feito para que as pessoas emitissem as suas opiniões sobre o Orçamento Geral do Estado. Esse exercício ocorre na Assembleia Nacional. Antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado, são ouvidas as várias entidades, quer da sociedade civil, dos sindicatos e grupos de pressão. O que é que acontece no fim? O orçamento é aprovado tal como o governo quer. Aquilo que o executivo quer que seja feito é o que será feito. Tal qual na administração, os cidadãos poderão emitir as suas opiniões, mas não são vinculativas. Essas opiniões não são vinculativas. Bom, mas qual é o mérito deste orçamento participativo, o orçamento cidadão? Não, para mim, o orçamento participativo só tem mérito se o cidadão puder depois pedir contas ao executor, ao administrador. É o que vai acontecer. Não, e se ele não prestar as contas, quais são as consequências? Nenhuma. Deixe-me ouvir ti também. Boa noite novamente, Amilcar. Respondendo, o mérito desse orçamento participativo reside justamente nisso, que é, nas democracias, fundamentalmente as democracias liberais, as eleições não se esgotam com apenas na legitimidade do partido que vence as eleições. E no nosso caso? As eleições vão continuando com atos constantes. E esse exercício que foi feito agora com o orçamento participativo veio claramente fazer uma demonstração de que nas democracias participativas, quando um executivo quer uma governação inclusiva, uma governação participativa, uma governação centrada nas pessoas e verdadeiramente inclusiva, vai seguir instrumentos como esse. Olhando para o principal instrumento de governação macroeconómica, que é o Orçamento Geral do Estado de 2024, que é o que vai servir de base para governar as pessoas, o Executivo angolano está aqui, abriu aqui uma ponte para com a sociedade civil. Repare que dos 164 municípios foram gastos cerca de 2 milhões de kwanzas por cada município para as pessoas serem ouvidas, as pessoas serem auscultadas sobre que medidas, que prioridades devem ser feitas na altura da execução das políticas públicas. Porque só efetivamente nos municípios onde estão os problemas, porque é o que se diz que é para problemas locais, soluções locais, só nos municípios é que as pessoas conhecem quais são os problemas que eles vivem, vão fazer as suas devidas contribuições, daí nós chamamos de orçamento participativo, emitindo as suas contribuições. Dessas contribuições vai servir de base para fazer o documento final, porque nós sabemos que um orçamento é um documento onde vem um conjunto de despesas e receitas para o Estado poder gastar o dinheiro que não é público, mas sim dinheiro nosso que resulta dos nossos impostos. Então, bom, mas o mérito consiste tesouro, justamente nisso. Tito, só vai sair do Tesouro, do erário, só vai sair dinheiro para as administrações que prestarem conta. Não, o mérito consiste justamente nisso, Amilcar, abrir-se à sociedade civil, e repare que aqui teve uma contribuição muito importante, quer da ADRA, quer da Mosaico, da APEDES, que a sociedade civil e o executivo aqui está de parabéns, porque criou aqui, como disse, uma ponte colaborativa, porque não fechou-se em copas, porque não, eu tenho toda a legitimidade de ganhar as eleições com maioria absoluta, então posso governar como quero. Não, quero uma governação inclusiva, uma governação participativa, uma governação onde os cidadãos sejam efetivamente ouvidos naquilo que são as escolhas. E repare, até pode não ser uma ideia original, já para concluir, há até um prêmio Nobel da Economia, que o Amartya Sen falava no seu livro, que é a escolha coletiva e o bem-estar social. Ele dizia que as partes interessadas, David Mendes, na parte que falava sobre isso, as principais partes interessadas naquilo que é a governação das políticas públicas, o prêmio Nobel de 1998 dizia que na hora de escolher as prioridades devem ser efetivamente ouvidas, porque é sobre essas pessoas que as políticas públicas serão efetivadas. Então, o mérito consiste nisso. E como é que veio a contribuição da sociedade civil? Aliás, David Mendes aqui um erro quando falamos em sociedade civil. Há um erro. Quando fala ADRA, fala Mosaico, isso não são representantes da sociedade. São exemplos, falar. Falou, são exemplos. Falou, eu fiquei calado. São exemplos. Falou, eu fiquei calado.
a ADRA, a Mosaico, não representam a sociedade civil porque são organizações localizadas. Cada município tem as suas organizações. Mas são ONGs com mérito reconhecido. Não. E com âmbito nacional, e de âmbito nacional. Não, nós estamos a falar de orçamento municipal. A ADRA, então quem são os dignos representantes da sociedade civil? A ADRA não é uma organização municipal. A ADRA é uma organização de âmbito nacional. Deixa-me falar, por favor. Cada município tem as suas especificidades. Vamos citar um exemplo. A ADRA não está no Kazenga. Como é que a ADRA vai falar do Kazenga? A ADRA não está no Rangel. Quem está no Kazenga? Cabe à organização ou à administração local conhecer quais são os entes da sociedade civil naquela localidade. E se não tiver? Tem de haver. Em todas as nossas localidades temos representação ou institucionalizadas ou indivíduos que, pela sua característica individual, pessoas que são influentes na sociedade, capazes de emitir opiniões válidas para este processo. Sem querer fazer advocacia, a ADRA não tem qualidade bastante para estar neste A ADRA não é uma organização municipalizada. Não. Eu conheço a ADRA e eu falo a ADRA e outras organizações como as Mãos Livres, de quem sou fundador, não são organizações municipalizadas, são organizações de âmbito nacional, são para os grandes projetos. Mas aqui está o demérito da sua posição, doutor, Sim. que é, mas aqui está o demérito da sua... Não, mas é rápido, Amilcar. Cada Os Mãos Livres município, estavam em condições de estar nesse projeto. para dar opiniões nacional e não municipalizado, porque não são organizações municipalizadas. E se formos à lei das organizações, temos as organizações de âmbito nacional e temos as organizações de âmbito local. Quais são as de âmbito local que conhece? Há várias. A Omunga, por exemplo, é uma organização de âmbito local. É um exemplo. Está efetivamente na província de Benguela. A organização... A Omunga está? Em Benguela, no Lubito. A Omunga até é delimitado no Lubito. O Padre Pio, por exemplo, está delimitado numa área da Huila. Nós não podemos pegar nas estruturas nacionais e dizer que estamos a falar em nome dos municípios. Não, é um erro. Cada município tem as suas organizações. E vamos pegar nessas organizações municipais para que sejam elas a vir reproduzir quais são os interesses da sua municipalidade. Mas a grande preocupação do Executivo foi efetivamente esse, não excluir ninguém, ouvir todos. Quando eu dei o exemplo da Mosaico, da ADRA, do IACED, do PNUD, foi efetivamente exemplo. Não significa que foram as únicas instituições da sociedade civil ouvidas. Todos os municípios, todos, doutor, tem que ter essa consciência. Em todos os municípios, as pessoas foram efetivamente auscultadas. No seu Kazenga, no Talad, no município do Lubito, em todos os municípios de Angola, as pessoas vão ser efetivamente ouvidas, foram ouvidas. Não é porque a ADRA é uma organização de âmbito nacional que efetivamente vai conseguir estar em todos os municípios. Foi a título de exemplo. A ADRA efetivamente trabalhou no processo e demonstrou que tem interesse em ajudar o Executivo. O mérito está nisto, o Executivo criou aqui ponte com a sociedade civil em trazer as pessoas a emitirem suas contribuições, porque o fim último é resolvermos os problemas mais prementes que nós conhecemos, que a população vive. Não excluir ninguém. Estamos todos juntos, queremos o bem-estar da comunidade, queremos o bem-estar das pessoas, porque o fim último é resolvermos os problemas das pessoas. É o que nós queremos. Se queremos isso, então todos são partes integrantes da resolução dos problemas que nós vivemos. Então, daí que o enfoque é chamar as pessoas, sentarmos à mesa e vamos resolver os problemas que nós conhecemos. Então, os problemas do Kazenga, os problemas do Rangel, os problemas do Lubito, os problemas de Nambangongo e assim sucessivamente em todos os 64 municípios de Angola. Exatamente. Amilcar, nós temos que partir de um princípio muito simples. Você não pode fazer um projeto quando não conhece o orçamento. Primeiro, deveria haver... Deixa-me falar, por favor. Não, deixa-me falar. Tem uma previsão, Deixa-me falar, por favor. O orçamento tem uma previsão. Doutor, deixa-me falar, por favor. O orçamento é previsão. Deixa-me falar, por favor. Você, quando quer fazer um projeto, tem que saber qual é o teu teto. O município tem de saber quanto é que terá para gastar.
E somos chamados para saber, olha, eu tenho este indicativo, vamos discutir as prioridades. Mas sabe qual é o valor do financiamento? Não existe nenhum indicativo financeiro. Agora, quando diz, vamos discutir o que nós queremos, sim, vamos discutir com base em quê? Qual é o orçamento que nós temos? Vamos discutir as prioridades. Não, prioridade, quanto é que eu tenho para saber onde é que vou colocar a prioridade? Eu primeiro tenho de saber, e é aí que o Executivo devia O secretário de Estado, Márcio Daniel, falou de valores. Sim. O que devíamos fazer, orçamento, Amilcar, o que nós devíamos tentarmos fazer, esclarecer as pessoas lá em casa. Eu vou já terminar. O orçamento é como nas nossas casas. Eu já vou terminar. A previsão das receitas a arrecadar e das despesas que nós vamos realizar. Doutor, eu já vou terminar, por favor. Só que é com dinheiro dos contribuintes. Doutor David, vamos falar desses 320 milhões quase. Dinheiro mal gasto. Porquê? Porque para me reunir, eu administrador, para reunir com as organizações da minha circunscrição, não preciso pedir dinheiro ao Estado. É uma atividade normal. Preciso dos 2 milhões para quê? E as outras reuniões quem vai pagar? Não. A interação permanente. Nós estamos a falar de um ente de bem. Sim, não. É um dinheiro mal gasto. A interação permanente, Amilcar, a interação permanente entre a administração e o administrado não exige dinheiro. Não exige. Não, tem uma perspectiva completamente diferente da doutora David Mendes, porque tem que perceber como é que foi o processo de auscultação. O processo é, em todos os 164 municípios, as pessoas foram efetivamente chamadas, aquilo tem uma logística, são somente 2 milhões de contas por cada município, daí dar 320 milhões de contas. Foram chamadas em nome dessas representações? Sim, da sociedade civil. Tem custos. Sim, é para quê? Esse dinheiro é para quê? Esse dinheiro é para quê? Se eu chamo essas entidades, e o doutor é cofundador da Ação Mãos Livres, sabe que a Mãos Livres não se movimentava para todos os processos pro bono. Há algumas organizações da sociedade civil, muitas vezes, recebem alguns pagamentos. Não, esse dinheiro era para quê? Não, esclarece o público. O público gostaria de saber. Esses 2 milhões é para fazer o quê? É logística da Que tipo de logística? Que tipo de logística? As pessoas têm que comer, estão a ser ouvidas, por exemplo. Para ser ouvida tem que comer? Não. Não é preciso. Não, vou passar uma reunião então, de meio-dia, não basta oferecer água. Não como. Não é preciso. E aí, por isso é que as coisas não avançam. Não, por isso é que as coisas não avançam. Nós temos... que leva tempo, leva dias. Nós colocamos problemas inexistentes. Quem disse para me reunir com a minha comunidade, tenho que lhes dar um almoço? Então vamos à sua contribuição para que o Governo, digamos, possa ouvir e com mais propriedade depois desenvolver todo o Governo tem de dizer, primeiro, preparar o Orçamento Geral do Estado, que é o indicativo nacional, e direcionar, fraccionado, para que cada município saiba qual é o indicativo que tem. E discutir com os munícipes, nós temos essa previsão. A partir dessa previsão, o que é que nós, enquanto municípios, gostaríamos onde direcionar? Aí sim. A ideia é olhar para aquilo que são as necessidades do município e, efetivamente, o Executivo ter a capacidade de os resolver. Porque os problemas de saneamento básico, de transportes públicos, os problemas de empregabilidade, que o Executivo reconhece que quer efetivamente resolver e tem vontade de resolver. Daí, ouvir as pessoas que são os principais interessados, sentar-se à mesa, não excluir ninguém, e isso sim é um pressuposto fundamental da boa governação. A boa governação é ouvir todos, tendo em vista o interesse comum. Então, o Executivo está preocupado com isso e esse é um dos exercícios fundamentais, que é não criar pontos com a sociedade civil, ouvirmos todos serenamente, sentados à mesa, para ver quais são as necessidades de que cada município precisa, porque para problemas locais, soluções locais. É assim que deve ser. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,